6 de janeiro de 1850. Uma nevasca violenta açoita as ruas de Colchester, Inglaterra. Um garoto de 15 anos, desesperado e atormentado, procura abrigo em uma pequena capela metodista primitiva. Ele não sabe, mas está prestes a viver o momento que transformaria sua vida e a história do cristianismo. Esse garoto se tornaria o pregador mais famoso da era vitoriana. Milhões ouviriam sua voz. Reis e mendigos se curvariam diante das mesmas palavras. E tudo começou naquela manhã de neve, com um sermão improvisado por um homem comum. Esta é a história de Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Charles Spurgeon não era um garoto qualquer. Filho e neto de pastores, ele conhecia a Bíblia desde criança. Mas conhecer sobre Deus não é conhecer Deus. Por anos, Spurgeon carregou um peso esmagador de culpa. Ele sabia que era pecador, lia as Escrituras, ouvia sermões, mas a paz não vinha. Ele mesmo descreveria depois: "Eu sentia que se Deus não me salvasse, eu estava perdido para sempre." E então veio aquela manhã de janeiro de 1850. A neve era tão forte que o pregador titular não conseguiu chegar à capela. No lugar dele, um sapateiro, um homem simples, sem treinamento teológico, subiu ao púlpito. Havia apenas 12 pessoas na congregação. O texto, Isaías 45:22. "Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra." O sapateiro não conseguia desenvolver o sermão. Ele repetia, de formas diferentes: "Olhe, olhe para Jesus. Não olhe para você mesmo. Não olhe para as suas obras. Olhe para Jesus." E então, algo extraordinário aconteceu. O homem olhou diretamente para Spurgeon e disse: "Jovem, você parece muito infeliz. E você sempre será infeliz se não obedecer ao texto. Olhe para Jesus agora." Naquele instante, Spurgeon olhou e foi salvo. Ele descreveria depois: "Como um raio de sol atravessando a escuridão, a luz entrou em minha alma. Vi o caminho da salvação." Spurgeon tinha 15 anos e sua vida nunca mais seria a mesma. 4 meses depois de sua conversão, Spurgeon começou a pregar. Com 16 anos, ele já estava pregando em vilas ao redor de Cambridge. Com 17, tornou-se pastor de uma pequena igreja em Waterbeach. E com apenas 19 anos, foi chamado para ser pastor da New Park Street Chapel, em Londres, uma das maiores cidades do mundo. Mas a igreja estava em declínio. O prédio comportava 1.200 pessoas, mas havia apenas 80 frequentadores. A glória havia se apagado. Os líderes da igreja arriscaram tudo em um garoto de 19 anos. A primeira pregação de Spurgeon foi uma explosão. As pessoas ficaram chocadas. Quem era esse jovem que pregava com tanta autoridade? Que falava como se tivesse 50 anos de experiência? Em 6 meses, a igreja estava lotada. As pessoas ficavam em pé, sentavam no chão, se aglomeravam nas janelas para ouvir. Em um ano, eles precisaram de um prédio maior. Então, decidiram fazer algo audacioso: alugar o Exeter Hall, que comportava 4.500 pessoas. Era um dos maiores auditórios de Londres. Os críticos riram. Um garoto de 20 anos nunca vai encher aquele lugar. Não só encheu, pessoas precisaram ser dispensadas por falta de espaço. Logo depois, alugaram Surrey Music Hall, que comportava 10.000 pessoas. Na noite de inauguração, 23 de outubro de 1856, aconteceu uma tragédia que marcaria Spurgeon para sempre. Alguém gritou: "Fogo!" em meio à multidão. Pânico total. 7 pessoas morreram pisoteadas. Spurgeon, com apenas 22 anos, ficou traumatizado. Passou semanas em profunda depressão. Mas ele voltou, porque a mensagem era maior que a dor. Em 1861, foi inaugurado o Metropolitan Tabernacle, construído especialmente para Spurgeon. Capacidade: 5.600 pessoas. E todas as semanas, por 30 anos, ele encheria aquele lugar. Spurgeon pregava de diferente. Nada de linguagem rebuscada ou teologia complicada. Ele usava ilustrações do cotidiano, contava histórias,
Fazia as pessoas rirem e chorar muitas vezes no mesmo sermão. Um repórter escreveu: Spurgeon prega como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje de manhã e estivesse voltando amanhã. Pregou mais de 3.500 sermões que foram publicados, o maior conjunto de textos cristãos de um único autor na história. Estima-se que pregou para 10 milhões de pessoas durante a vida. Seus sermões eram traduzidos para mais de 40 idiomas. Vendiam 25 mil cópias por semana só na Inglaterra. Mas Spurgeon não era apenas um pregador. Ele era um visionário. Fundou um orfanato que cuidava de centenas de crianças. Criou uma faculdade para treinar pastores, que formou mais de 900 homens durante a sua vida. Estabeleceu uma sociedade distribuidora de literatura cristã. Tudo isso enquanto escrevia livros, editava uma revista mensal e pregava múltiplas vezes por semana. O que poucos sabem é que Spurgeon viveu em guerra constante. Guerra contra a dor física. Ele sofria de gota severa, reumatismo e doença renal. Havia temporadas em que mal conseguia andar. Pregava sentado, com lágrimas nos olhos pela dor. Guerra contra a depressão. Sim, o príncipe dos pregadores lutava contra a descuridão. Nos anos 1880, Spurgeon enfrentou a controvérsia do declínio. Igrejas batistas estavam abandonando doutrinas bíblicas fundamentais, abraçando o liberalismo teológico. Spurgeon se levantou, sozinho, denunciou o erro publicamente. O custo? A União Batista o censurou. Antigos amigos o abandonaram. Ele ficou isolado. Mas ele não recuou. Escreveu: Nunca comprometa a verdade. Nenhuma polegada. Em 1891, sua saúde finalmente colapsou. Spurgeon, exausto e doente, foi para Menton, no sul da França, buscando alívio. Era seu lugar de descanso favorito. Ele havia ido lá dezenas de vezes nos últimos anos. Mas desta vez seria diferente. Em 31 de janeiro de 1892, Spurgeon descansou pela última vez. O funeral de Spurgeon foi um dos maiores já vistos em Londres. Mais de 60 mil pessoas passaram por seu caixão. As ruas ficaram abarrotadas. Mas o verdadeiro legado não estava nas multidões, estava nas vidas transformadas. Pense nisso. Um garoto de 15 anos encontrou Jesus em uma pequena capela, durante uma nevasca. Aos 19 anos, estava pregando para milhares. Aos 30, era o pregador mais famoso do mundo. Aos 57 anos, deixou um legado que continua vivo mais de 130 anos depois. Seus sermões ainda são lidos hoje. Seus livros ainda transformam vidas. Pastores em todo o mundo ainda citam suas palavras. Por quê? Porque Spurgeon nunca pregou a si mesmo. Ele pregou Cristo. Ele mesmo disse: qualquer que seja o texto, eu faço uma linha reta até Jesus Cristo. A vida de Spurgeon nos ensina algo poderoso. Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura pessoas disponíveis. Um garoto deprimido em uma nevasca. Um jovem inexperiente em uma grande cidade. Um homem doente e combatido. Mas completamente entregue a uma mensagem: Jesus Cristo salva. E essa mensagem ainda ecoa, ainda transforma, ainda liberta. Do mesmo jeito que libertou um garoto de 15 anos naquela manhã de neve. Esta foi a história de Charles Haddon Spurgeon. Se você quer conhecer mais sobre o príncipe dos pregadores, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.